E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de uma coisa basiquinha, mas super importante para você começar a trabalhar com análise sintática, tá? Aquela noção básica do que é uma frase, do que é uma oração, do que é um período. É altamente importante porque às vezes você fica dizendo assim, e essa oração? E quando você vai ver uma oração, não é uma oração, é somente uma frase. Você diz assim, e esse período, e quando você vai ver ainda não é um período. Então assim, você precisa conhecer primeiro essas nomenclaturas para que, obviamente, você comece a aprofundar o seu conhecimento sobre análise sintática, tá? Então vamos começar? Vamos começar com essa definição. Vamos lá, frase, oração e período, o que é que vai ser? Começando pela frase. Vê só isso aqui, a pergunta que eu faço é, tem 4 enunciados aqui. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Silêncio. Chove. Que medida mais autoritária desse homem? Observa só. Eu vou dizer a você uma coisa. Aqui você está diante de 4 frases, tá? Observe que uma é mais complexa do que a outra, mas são 4 frases. Então, já começa daí para você perceber que é um conceito muito amplo de frase. Vai desde uma coisa super simples até coisa mais complexa e sofisticada. Então, como é que vai ser? Qual é o conceito de frase? Começa logo mexendo com isso aí, tá? Vai ser frase, anota aí, ó. Frase. Vai ser todo enunciado dotado de sentido completo. Tem sentido é frase. Então eu queria que você entendesse logo que quase tudo que a gente faz é frase, porque é muito raro você falar uma coisa sem sentido, tá? Então o que é que acontece? Frase é um conceito super amplo, justamente por isso. Então, as frases começam com letra maiúscula e são encerradas com um ponto, certo? Quando eu falo em ponto, são esses 3 elementos aí. O ponto normal, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, certo? Então, como todos esses enunciados estão encerrando com ponto, você tem 4 frases. Beleza? Tudo bem? As frases dividem-se em 2 tipos. Anota essas coisas porque isso faz falta depois. Coloca lá. Frases nominais são aquelas que não apresentam verbo e as frases verbais são aquelas que sim apresentam um ou mais verbo. Certo? Então, o que é que eu teria aqui? O que é que eu teria aqui? Tudo que o sonho precisa, ó, tem um verbo aqui, para ser realizado, tem essa locução verbal aqui, é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então você vai ter aí, somando verbos e locuções verbais, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter aqui uma frase. Uma frase verbal. Por que uma frase verbal? Porque tem 5 estruturas verbais nela. Já nessa aqui você vai ter uma frase nominal. E por que nominal? Porque não tem verbo. Super simples. Chove, nossa, chove. Está chovendo. Frase verbal. Porque chover é verbo. Tá? Que medida mais autoritária desse homem. Perceba que essa daqui está até meio grandinha, mas ela não tem verbo. Tá? Então isso aqui vai ser uma frase nominal. Tá? Obviamente que as frases verbais são mais complexas, porque a partir do verbo você tem orações, e a partir das orações você vai ter sujeito, objeto, aqueles elementos que você está acostumado a ver nos assuntos de análise sintática, tá? Beleza, então vamos lá. Letra B de bola, segundo conceito, para a gente trabalhar, o conceito de oração. Vê comigo. Terminamos o banho. Observa só, terminamos o banho. Dá para notar que aqui eu tenho um verbo, certo ou errado? Terminar não é um verbo? Pronto. Configurou o que nós necessitamos para ter uma oração. Para ver a oração, eu tenho que ter um enunciado com verbo ou uma locução verbal, certo? Aqueles 2 ou mais verbos que juntos formam uma locução. Então, o que é que eu vou ter aqui? Anota aí a definição. É toda a estrutura sintática dotada de um verbo ou de uma locução verbal, certo? Então, observa, tá? Ó, aqui eu tenho terminamos,
Na de baixo, é possível que a lei seja aprovada ainda este ano. Ó, aqui é um verbo e aqui é uma locução verbal. Quando é que tem locução verbal? Quando são dois verbos, certo? Com a mesma estruturação sintática, tá? O pedido do governo ao tribunal foi visto, locução verbal, como um aceno de paz e pode abrir caminho, tá aqui, pode abrir, para mais diálogo entre os dois poderes que andavam sem sintonia. Então, nesse caso, você vai ter 3 orações, porque você vai ter 3 estruturas sintáticas, tá? Na de baixo, com verbo, 3 verbos, tá? Com todas essas medidas de proteção, a empresa deveria ter combatido o vírus em seus computadores. Observe essa locução com 3 verbos. Deveria ter combatido. Então, existem orações em todas essas frases aqui, certo? Diferente da frase, nem toda oração possui sentido completo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Anota aí, ó, nem toda oração vai possuir sentido completo. Quando você diz, terminamos o banho, beleza, tem sentido completo. Agora aqui, ó, é possível, oração 1, porque aqui tem quantas orações? Por falar nisso, anota logo isso aí. Seria bom você anotar. Em um texto, o número de orações é igual ao número de verbos ou de locuções verbais que ele apresentar. Ah, eu estou lendo um texto, esse texto tem 18 verbos. Então, você vai ter 18 orações. Eu tenho 5 verbos e 3 locuções. 5 mais 3, 8. Então, você vai ter 3 orações, certo? É igual ao número de verbos mais o de locuções verbais, certo? Então, aqui você vai ter, ó, nesse caso específico aqui, uma oração. Já aqui você vai ter e seja aprovada. Uma oração, um verbo e uma locução. Então, você vai ter 2 orações. Agora, preste atenção essa observaçãozinha aqui, tá? É possível que a lei seja aprovada ainda este ano. Se eu parasse o texto aqui, é possível, isso aqui é uma oração. E por que oração? Porque tem verbo, mas não tem sentido completo. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, ei, é possível. Se eu disser é possível, você vai perguntar, é possível o quê? Completa essa frase. Então, quer dizer, é uma oração, mas não tem sentido completo. Isso cai na prova de vocês, tá? Eles perguntam, é uma oração? Aí você diz, ou assim, é não. Por que não é? Porque não tem sentido completo. Oração não liga para sentido. Quem liga para sentido é frase. Então, isso aqui, ó, é uma frase aqui. Tudo é uma frase, porque a frase termina no ponto, né? Mas são 2 orações, ok? Dentro dessa frase. Aqui você vai ter, na terceira aqui, ó, na terceira frase, você vai ter 3 orações. E por que 3 orações? Porque você vai ter essa locução e esse verbo, tá? E na outra, você vai ter somente uma oração. E por que uma oração? Porque só tem essa locução verbal aqui. Tudo bem? Então, grava. Frase só precisa ter sentido completo, fazer sentido. Se eu disser para você, ai, frase. Por que frase? Porque você entendeu que eu senti dor, certo? Agora, para ter oração, precisa ter verbo e locução verbal, ou os dois, tá? Beleza? E para fechar, letra C, período. O que vem a ser, preste atenção, um período. Vem para cá, observa aqui comigo, período. Olha essa primeira frase aqui. O COI suspendeu o atleta por 6 meses e avisou que vários patrocínios devem ser cortados. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, vamos analisar uma coisa. É frase sim ou não? Frase tem sentido completo e termina no ponto. Então, é uma frase. Quantas orações eu vou ter nessa frase? Vai depender do número de verbos. Então, vamos procurar. Você vai ter aqui, suspendeu o atleta por 6 meses e avisou. Então, aqui você vai ter uma frase e vai ter 2 orações. Tudo bem até aí? Agora, isso é um período também. E por quê? Lá vai. É todo enunciado constituído por uma ou mais orações, terminando também com um ponto, tá? Então, nesse caso, o que é que você vai ter aqui? Para haver período, tem que haver uma ou mais orações, certo? Então, e também termina com um ponto. Então, é bom até você escrever. Termina no ponto.
Então, quantos períodos eu vou ter num texto? Depende também do número de pontos, não é do número de orações. Se houver uma oração, é um período. Se houver mais de uma oração, você vai ter também um período, desde que tenha um ponto só, certo? Então, dá uma olhada. Todo período tem sentido completo. Como ele deve possuir uma ou mais orações, pode-se concluir que todo período é uma frase verbal. Boa, porque eles perguntam muito isso. Todo período é uma frase verbal. Por quê? Porque se tem que ter oração, tem que ter verbo. E para ter verbo precisa haver, uma frase verbal, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Agora, onde é que para o período? Vamos lá. Os períodos dividem-se em dois tipos. Lá vai. Período é considerado simples. Simples. Quando ele possui apenas uma oração. E essa oração é chamada de absoluta, tá? E o período vai ser chamado de composto quando ele possui mais de uma oração. Esse período tem duas orações. Então, ele vai ser simples ou composto, pessoal? Ele vai ser um período composto. Período composto é aquele que, entre um ponto e outro, você vai ter mais de uma oração. E como é que eu sei que vai ter mais de uma oração? Pelo número de verbos, tá? Vê só de baixo. Depois da mudança na fabricação do bacon, o Ministério da Agricultura e Pecuária vai ainda esta semana estabelecer novas regras para o presunto. Observa que aqui tem uma pegadinha. Você vai ter uma locução verbal. Vai estabelecer, ó. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Locução verbal. E esse elemento aqui, ó, ainda esta semana, está intercalando. Eu abri os dois verbos e coloquei um negócio no meio. No caso aí, ainda esta semana. Mas é uma oração só. E por que uma oração só? Porque só tem uma locução verbal. Vai estabelecer. Então aqui você vai ter uma frase. Por que uma frase? Porque tem sentido completo e termina no ponto. Você vai ter também uma oração, porque só tem uma locução verbal. Então vai ser um período. Um período. Só que um período composto ou um período simples? Simples. E se na sua prova lhe perguntarem como é que é o nome desta oração, como é que ela se chama? É uma oração coordenada? É uma oração subordinada? Não. O nome dela vai ser o quê? Oração absoluta. E por que absoluta? Porque quando o período é simples, a oração é chamada oração absoluta. É isso. Sem esses conceitos, a análise sintática começa já errado para você. Só a partir daqui é que você vai começar a estudar sujeito, tipos de predicado, termos associados ao verbo, termos associados ao nome, para deixar a coisa bem redondinha, tá? Então começa por isso aqui e a gente vai dando outros toques nas nossas aulas. Eu tenho certeza de que você vai adorar, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.